Som. Oi, pessoal, bom dia. Queria convidar você nesse momento para que nós pudéssemos iniciar esse tempo aqui de mais um estudo, para a glória de Deus, fazendo uma oração. Amém? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa manhã, da Tua graça e misericórdia renovada sobre as nossas vidas. Queremos pedir a Tua bênção, a Tua graça, nesse tempo que teremos aqui, logo mais também do estudo da EBD. Pai, que o Senhor possa iluminar os nossos corações com os Teus princípios, com as Tuas verdades, transformando a nossa vida, a nossa igreja, uma igreja saudável para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, a gente vai aqui dar sequência na série de estudos que nós temos feito, né, sobre igrejas saudáveis. E quando o Tiago pediu para escolher o tema, ele me mostrou alguns livros. E não foi difícil escolher o livro que eu queria estudar, que era Missões, né? Não foi tão difícil escolher. Mas é justamente isso que nós vamos falar hoje, né? A gente está aí nessa série, construindo igrejas saudáveis, né? E eu, obviamente, não quero ser pretensioso e falar, hoje eu vim aqui ensinar sobre missões. Obviamente, nós vamos tratar de assuntos aqui, né? Que eu estou estudando esse livro, mas não é com essa pretensão. Mas o intuito, então, é contribuir, né, para que nós, como igreja, tenhamos um entendimento mais claro sobre o que é missão, né, que é um trabalho conjunto da igreja e não uma atividade pessoal e privada de um indivíduo. Né, se você acredita que é sua responsabilidade também construir uma igreja saudável, você vai concordar comigo à medida que a gente fomos adentrando no livro aqui, né? E como disse um pastor sul-americano, ou melhor, sul-africano, que também está nesse livro, ele diz que veremos que as lições desse livro são possivelmente realizáveis. E talvez eu não consiga aqui, por causa do horário, terminar esse primeiro capítulo hoje, eu vou tentar, mas conforme a gente for lendo aqui, vai ter alguns versículos que nós vamos conseguir ler junto, alguns outros eu vou só citar referência em função do tempo, tá bom? Tem um homem de nome George Pentecoste, não sei se ele era pentecostal ou não, mas há mais de 100 anos atrás, ele afirmou que o pastor tem o privilégio e a responsabilidade de solucionar o problema das missões mundiais. É um privilégio, uma responsabilidade grande, né? E falar isso na frente do pastor e do João Paulo está ali fora. Vocês já viram aquele meme do cara da onça que fala, aqui tem coragem. Mas eu falo isso, obviamente, primeiro porque é o autor que está tratando isso aqui, né? E segundo, que eu falo não como uma forma de confronto, né? Mas com amor e temor ao Senhor. Amém? O autor acrescenta dizendo aqui que os conselhos de missões, departamento de missões, desempenham papéis importantes, como desenvolver métodos, incentivar a mobilização e arrecadar fundos. Contudo, compete aos pastores a responsabilidade e o privilégio de perceber a importância das nações e despertar em cada igreja local a chama para a glória de Deus no mundo inteiro. Então, missão nada mais é do que fazer com que o nome de Cristo seja louvado entre todos os grupos de pessoas no planeta, né? Isso é chamado adoração global. Deixa eu abrir um parênteses aqui, já que eu falei sobre a responsabilidade do pastor. Não estou dizendo aqui que os pastores têm que deixar o ministério pastoral de lado, né? Vamos dizer assim, a sua igreja local de lado, mas a gente sabe as atribuições que o pastor tem, além de pregar, né? Tem que cuidar de famílias, resolver conflitos que muitas vezes não são deles, né? E tratar com pessoas com ressentimentos, enfermidade, tudo aquilo pode afligir ali o corpo de Cristo, a igreja, né? Só que a gente tem que lembrar também que nós não podemos ser negligentes com o ministério local, né? Com o corpo de Cristo, mas muito menos negligenciar a missão local em nossas comunidades ou em nossas cidades, né? Então, nós temos a incumbência de fazer novos discípulos e essa ordenança será mais natural e coerente onde vivemos, no contexto onde a gente está inserido, né? Nos nossos arredores. O autor aqui, ele salienta que cada membro deve perguntar a si mesmo que dom ou virtude recebeu de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, pode, no contexto local, fazer discípulos, né? Há muitos dons e virtudes aqui, né? Se eu perguntar para alguém, de repente possa falar, eu não sei fazer nada. Obviamente você sabe fazer alguma coisa
que é uma virtude, você faz bem, isso também pode ser uma ferramenta aí para você fazer novos discípulos, fazer o evangelho avançar. Então, a missão local ela é indispensável, né? Entretanto, as missões mundiais têm sido tragicamente negligenciadas. Quando eu fiz aquela viagem missionária, e eu falo isso com alegria, porque, na medida do possível, essa igreja se comprometeu e contribuiu, né? Mas eu estive em outras igrejas que pastores me deixaram no vácuo, não me responderam, outros falavam assim, não, domingo que vem você vem aqui falar. Chegava no domingo, é no outro domingo. Não, é no outro domingo. Até que chegou o dia da viagem, eu não consegui ir lá, né? Mas eu falo isso também, não falando, esses pastores, ou pessoas que fizeram isso, são pessoas que não têm compromisso com missões ou com o reino. Nós precisamos saber que missão, né, Deus é um Deus missionário, nós cansamos de falar isso aqui, e depende de Deus. Os recursos vieram para a glória de Deus, Deus quis que eu estivesse lá, outras pessoas também, e é assim que a missão funciona, toda a obra de Deus, né? É com a vontade dele, não com a vontade e não com aquilo que o homem pode oferecer. Amém? Então, não é tarefa primordial das organizações missionárias resolver esse problema, né? Isso compete a cada igreja local. Quando a gente lê em Atos, a gente vê claramente a prioridade, dentre as atividades da igreja local, a prioridade de divulgar o evangelho no mundo inteiro. Em Atos 13, não precisa projetar, Eric, mais para frente a gente vai ler um pouquinho, a gente lê a respeito da primeira viagem missionária, né? E a igreja de Antioquia, então, ali adorando, jejuando, e no contexto local ali com seus líderes. Em seguida, o Espírito Santo prepara Paulo e Barnabé como missionários. A igreja impõe as mãos sobre eles em oração e os envia, apoiando-os à medida em que vão. Paulo ainda ele volta a Antioquia ainda 2 vezes para encorajar a igreja local, e depois, em sua terceira viagem missionária, escreve uma carta para outra igreja local, em Roma, pedindo ali o apoio e a contribuição para ir à Espanha, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Então, por essa razão, palavras do autor, mas também posso fazer como palavras minhas, gostaria de encorajar a igreja como um todo a compreender o papel singular de um tipo de Antioquia que Deus deu a você, deu a mim, deu a nós como igreja, né? De levar o evangelho aí até os confins da terra. Eu tenho até 9h30, né? Então, beleza. Então, é você ou o David hoje? Não sei se não, o Thiago já faz assim para mim, ó. Já passou do horário. A gente vai ver vários tópicos aqui, um deles é o fundamento bíblico para missões. A gente vai se deparar com vários versículos aqui, passagens, textos, né, que trazem convicções fundamentais sobre missões. Você, de repente, pode não concordar com cada uma delas à medida que a gente for lendo, mas depois da leitura você pode fazer como diz em Atos 17:10, como os bereanos faziam, eles iam lá verificar se aquilo estava de acordo com a Bíblia mesmo, né? Então, a missão das missões é essencialmente espiritual. A gente não precisa entrar aqui num debate profundo sobre a responsabilidade da igreja de atender tantas necessidades eternas por meio da proclamação do Evangelho, quanto as temporais por meio da assistência material. O autor está querendo dizer aqui que, sem sombra de dúvida, cada cristão se importa com todo o sofrimento humano, né? Sobretudo o terrível e eterno sofrimento de todos que permanecem sob a ira de Deus. E John Piper, nesse mesmo sentido, diz que os cristãos se preocupam com qualquer sofrimento, especialmente o sofrimento eterno. Do contrário, eles têm um coração defeituoso ou o inferno sem chamas. E enquanto eu li e escrevi esse estudo aqui, eu me lembrei que, às vezes que eu tive na Cristolândia, tive a oportunidade de compartilhar uma palavra, um ou outro sempre pedia oração para que fosse liberto do vício, né? E é justamente por isso que eles estão lá. E eu falava assim, sem arrogância, mas para que ele entendesse que a minha oração era muito mais do que ele tivesse, que ele fosse liberto do vício, mas para que ele fosse salvo, né? Até mesmo porque, de repente, o vício não é indício de não salvos, né? Eu estava lendo um tempo atrás a história de missionário, Hudson Taylor, que ele fala sobre que ele conheceu, acho que um monge que veio a se converter, mas que ele era viciado em ópio. Que mesmo ele viciado, ele conseguia ainda ser um cristão genuíno e provavelmente ele morreu com aquele vício, né? Então, o autor também quer dizer aqui que
é com isso que a igreja precisa se importar, né? Sobretudo com o sofrimento eterno. Ela deve trabalhar especialmente para cumprir a missão única de guardar o evangelho, proclamá-lo e discipular os que reagem a esse evangelho com a fé e com arrependimento e fé. E falando em obras sociais, eu não estou falando que a igreja não deve se envolver, né? A gente sabe que isso tem seu papel, é benéfico, fazer coisas boas, né? E a igreja precisa se envolver. Mas a atribuição que permanece totalmente exclusiva da igreja é a mordomia do evangelho. Ou seja, em primeiro lugar, nós temos como prioridade as missões cristãs. E não é sobre a igreja priorizar somente uma missão espiritual, fazendo com que seus membros e missionários não se importem com o sofrimento aqui na Terra. No entanto, as igrejas, historicamente, que se concentraram mais no céu e na salvação, foram as que trouxeram mais benefícios sociais. O autor ele cita aqui um sociólogo de nome Robert Woodberry, que demonstrou em seus livros que os missionários que priorizavam a salvação das almas trouxeram mais benefícios sociais duradouros em âmbito global do que aqueles que somente ou principalmente se concentraram apenas em fazer obras sociais. Um exemplo disso que nós temos perto, digo assim, no Brasil, a missionária Ana Alzira, né, que um tempo atrás até falei um pouquinho dela, que ela foi uma bênção ali no continente africano, né, não só espiritualmente falando, mas seus projetos sociais e humanitários dão frutos até hoje, né? Mas parece que não, existem igrejas que focam principalmente no contexto social e esquecem do espiritual. Vou contar uma historinha aqui, o Luan já está cansado de ouvir, porque nós trabalhamos com um rapaz que ele frequentava uma igreja, que fica ali perto da rodoviária, perto do terminal urbano ali, em frente do mercado, que um dia eu estava debatendo com ele, não no sentido assim de ganhar o debate, né, mas questionando algumas coisas referentes a que a igreja dele ensinava, né. E ele falou, cara, mas você não vê as coisas que minha igreja faz? Minha igreja tem muito projeto social, a gente ajuda isso, aquilo. Eu falei, não, tudo bem, cara, isso é válido, mas e a pregação do evangelho genuíno? Vocês têm feito? Ele falou para mim, isso aí é só um detalhe. Ou seja, existe essa inversão, né, do social ser, do socorro imediato ali ser mais importante do que aquilo que é eterno. Então, no entanto, nós não priorizamos temas de valor eterno em nossas igrejas, levando em consideração a história ou ciências sociais. Embora muitos considerem missões como obras sociais, porque, eu não sei vocês, mas anos atrás, quando a gente ouvia falar de missões, era justamente esse contexto de pobreza, causa e guerra, principalmente no contexto, em países, em regiões africanas, né? Então, quando se falava em missionários, se pensava justamente em países onde havia esse contexto, né? Inclusive, muitos cristãos ou melhor, não cristãos que contribuiriam para essa viagem missionária que eu fiz, contribuíram visando só o lado social da coisa, né? Então, existia muito mais do que hoje uma visão de que missão é simplesmente uma obra, uma causa social, né? Mas muito mais do que pela história ou pelo social, nós fazemos isso por amor ao próximo, né? E priorizamos questões eternas por amor a Deus. Então, irmãos, nós precisamos ser guiados pelo mandamento do nosso Senhor, né? Que diz em Mateus 28, do 19 ao 20, vou pedir para o Érico colocar aqui, Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Obrigado, irmão. Não sei se era para mim essa água aqui, mas obrigado. E a gente precisa também ser guiado pela visão celestial do apóstolo João, que ele diz em Apocalipse 7, do 9 ao 10. Vamos ler rapidinho? Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro.
Até o 10, né? Verdade. Então, irmãos, portanto, chamar e discipular todos os povos que foram salvos pelo Cordeiro é o objetivo primordial de missões. O evangelismo e o estabelecimento da igreja são nossas prioridades em missões. Amém? Nossa, como o tempo passa rápido, né? Já faz 15 minutos que eu estou falando aqui e meu tempo está acabando já. Mais um tópico que o autor trata aqui. A missão pertence a Deus e é para a sua glória e é feita segundo seus termos. Então Deus não quer apenas que a missão avance, mas que avance de acordo com os termos dele. Ele quer ser glorificado ao mostrar que a missão pertence a ele e que seu poder a sustenta. Qualquer esforço da nossa parte para colocar as nossas ideias no lugar das ideias de Deus corre o risco de tentar roubar sua glória. Eric, projeta, por favor, aí Isaías 48, a gente vai ler do 9 ao 11. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira, por amor de meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Aqui no final do versículo 11, a minha glória não dou a outro, ou em outra versão pode dizer, não repartirei a minha glória com ninguém. Então Deus se importa com o modo em que a missão avança, né? Pois Ele não dará a sua glória a outro. Então a missão de redenção de todos os povos, línguas e raças é fundamentalmente do interesse de Deus. Então a confiança que nós temos em missões, a nossa alegria na salvação, vem do fato de saber que a missão de misericórdia de Deus tem origem em seu desejo de ser glorificado e não na nossa capacidade, na nossa vontade. Ou seja, nós não temos mérito na missão, na evangelização, muito menos na salvação. Então, enquanto Deus se importar com isso, todo aquele que confia nele estará seguro e a sua missão jamais falhará. Então, Deus quer que a missão avance pela simples proclamação do Evangelho e pelo ajuntamento de seus filhos nas igrejas, a fim de que todos possam ver que a salvação é obra de Deus e que Ele tenha toda a glória por isso. Outro tópico que ele trata aqui também, a missão é global, é em primeiro lugar responsabilidade da igreja. De quem é a responsabilidade da missão de salvação em todo o mundo? Para quem Cristo entregou a grande comissão que diz em Mateus 28? É uma pergunta um pouco complexa, porque de um lado nós vemos que a ordem de fazer missões foi dada a um cristão individualmente, mas também, por outro lado, foi dada às igrejas locais. O que o autor está querendo dizer com isso? Cada um de nós é chamado individualmente para fazer discípulos, mas, entretanto, como ele quer que façamos isso, né? Primeiro nós obedecemos, instruímos os discípulos e plantamos por meio da igreja local outras igrejas. A igreja local deixa claro quem é o discípulo por meio do batismo e da filiação ao corpo, como diz em Atos 2,41. É na igreja local que ocorre normalmente a maioria dos discipulados, a referência está em Hebreus 10, 24 e 25, e é ela quem envia os missionários, como diz em Atos 13:3, e cuida após serem enviados, Filipenses 4:15 ao 16, 3 João do 1 ao 8. E já que a gente está falando sobre igreja saudável, né, além de saudável, mas ela precisa se reproduzir. Então, esse é o objetivo e a conclusão do nosso esforço missionário. A gente pode perceber que a igreja tem uma responsabilidade maior. E que organismo importante é a igreja, né? A gente tem que concordar nisso. O missionário em si, ele faz discípulos, e onde eles são formados, fundamentados, e assim nascem novas igrejas? Justamente na igreja local. Então, o missionário ele não faz discípulo para viver em carreira solo. A igreja não é a igreja sozinha. Porém, esse assunto aqui é outro assunto que não vai caber aqui no momento, né? Com mais detalhes. Então, por que Deus está empenhado em realizar essa grande obra de redenção? Porque Ele é apaixonado por sua própria glória. Deus determinou agir por meio da história para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida
agora das autoridades e dos poderes celestiais, conforme Efésios 3:10. Então, a igreja, ela foi e é a ideia de Deus, portanto, qualquer organização humana criada com o objetivo de auxiliar missões deve se lembrar que é dama de honra e não a noiva. É interessante esse exemplo que o autor traz aqui, né? Então, a missão ela foi dada à Igreja de Cristo para a glória de Cristo. Acho que eu vou conseguir terminar, hein, irmãos. Um último tópico dentro desse capítulo, que ele diz que a Bíblia diz muito a respeito de como conduzir missões. Nós vemos alguns versículos aqui, e obviamente nós vamos ver muito mais, e pelo tempo que nós temos, como eu disse no início, a gente não vai conseguir ler todos. Mas o Eric, acho que achou aqui a capa do livro, quem tiver interesse, de repente de acompanhar com mais detalhes, né? E com todas as referências, pode encontrar nesse livro também, ou pode me perguntar que eu posso passar aqui o estudo que eu fiz aqui também, tá? Então, a Bíblia diz muito a respeito de como conduzir missões. Contudo, como Deus quer que sua missão avance, em sua palavra, ele nos dá uma quantidade imensa de instrução para a missão global da igreja. Sua missão mundial avançará por meio de vidas santas, oração sincera, proclamação missionária, proclamação do Evangelho e a multiplicação de igrejas saudáveis. E olhando para a nossa igreja, eu vejo que a gente está num caminho certo, num caminho saudável, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, alguns me contaram como que era o contexto da igreja, e vendo como que a igreja está hoje, eu vejo plenamente, assim, pela glória de Deus, né, que aquilo que nós temos aprendido aqui, ouvido, né, tem sido saudável para a glória de Deus, e a gente tem crescido também muito com isso, né? Então, esse livro ele traz princípios bíblicos e procura aplicá-los com sabedoria à prática missionária de nossas igrejas. Embora esse trabalho de evangelismo global seja árduo, ele não é complexo. Aqui na Bíblia nós encontramos tudo o que precisamos saber a respeito de todas as coisas, inclusive sobre missões, como nós estamos tratando aqui, né? Então, a Bíblia diz o que é missão. A missão da igreja é mostrar a glória de Deus por meio da proclamação do Evangelho a todos os povos, reunindo igrejas em todos os cantos e enchendo-as com discípulos que obedecem a Deus e o louvam por sua graça para sempre. A Bíblia também nos diz como a missão seguirá em frente por meio da dependência cultivada na oração, da proclamação do Evangelho, do discipulado bíblico e da plantação de igrejas. E a Bíblia ainda nos diz que tipo de missionários nós devemos apoiar. Aqueles que são biblicamente fiéis, metodologicamente perseverantes, proclamadores do Evangelho e que amam a igreja. E também nos diz qual deve ser o objetivo final das missões. Pessoas transformadas em igrejas bíblicas que por fim serão reunidas a uma multidão celestial que louva para sempre o Cordeiro de Deus. Então, isso é uma pequena amostra aqui do que as Escrituras têm a dizer sobre missões, né? Então, missão não é secundário no reino de Deus. Nós não podemos desistir, muito menos negligenciar missões. A gente não está sozinho nessa, não está largados e dependendo dos nossos recursos, que às vezes são poucos, né? Para descobrir como cumprir a missão da igreja em relação a missões. Deus é bom e sério suficientemente para fazer algo assim, né? Então, só relembrando os princípios aqui, a gente precisa avançar tendo como convicção, tendo em mente 4 princípios bíblicos, que são justamente esses que nós passamos aqui. Primeiro a missão de missões é essencialmente espiritual. A missão pertence a Deus, é para a glória dele e deve ser cumprida de acordo com os termos de Deus. A missão é global e, em primeiro lugar, responsabilidade da igreja local. A Bíblia nos diz tudo o que precisamos saber a fim de cumprir fielmente a comissão de Deus. Irmãos, esse então foi o resumo desse primeiro capítulo desse livro. Eu só gostaria de concluir aqui fazendo uma oração, te convidar a refletir, a pensar e a orar também de forma prática em relação à missão e à missão da igreja local em missões. Amém? Pai querido, louvado seja o teu nome, por o Senhor ser um Deus missionário, ter enviado o teu Filho, que iniciou todas as coisas.
Nós queremos pedir que o Senhor abençoe o nosso entendimento, o nosso coração, em relação à missão, a importância dela para que o Teu reino avance, para que todos os povos, línguas e raças possam adorar o Teu nome, que é digno de toda a glória. Abençoa-nos como igreja, que nós possamos nos empenhar em entender, Pai, a nossa missão como igreja local e como uma igreja global também. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.